Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo na cola da prova e hoje o tema é Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? No início do século XVI, o cristianismo sofreu um grande abalo com o aparecimento de novas ideias que vão romper com o monopólio da Igreja Católica sobre o mundo ocidental. Mas por que romper com a Igreja Católica? O catolicismo não era o suficiente para que aquelas pessoas fossem felizes? Mas o que é que estava errado? Tinha muita gente preocupada e incomodada com o luxo, com a promiscuidade e com a forma de viver do clero. As vestimentas, as joias, os adornos, os banquetes dos padres, a vida desregrada daqueles que deveriam ser o exemplo da humildade, iam contra os ensinamentos da Bíblia. E pior, eles não obedeciam ao celibato. Eles vendiam o perdão para os fiéis e vendiam, além de tudo, objetos sagrados. Que horror! É nesse momento que vai aparecer um cara chamado Martinho Lutero. Que você está vendo aí, ó. Apesar da sua formação católica, Lutero ele se sentia incomodado com o que ele estava vendo. E ele resolveu escrever aí um panfleto com 95 teses, criticando a prática do clero e alguns dogmas da Igreja Católica. Lutero não concordava com o fato de que o Papa era infalível. Ele achava que o Papa também era possível de errar porque ele era humano. Ele era contra a adoração de imagens pela Igreja e também, e sobretudo, ele criticava a ideia da salvação pelas boas obras. No caso, as boas obras era aquilo que a Igreja achava que era o caminho para a salvação, como por exemplo, fazer caridade, ir à missa, se confessar e tantas outras coisas. Para ele, a salvação se dava pela fé. Você precisava ter fé e ler a Bíblia. Suas críticas, obviamente, não foram bem aceitas pela Igreja Católica, que viam ali uma heresia. Só que tiveram pessoas que gostaram das ideias de Lutero, especialmente a nobreza, que via ali uma oportunidade de se livrar do Papa, se livrar das ordens da Igreja. E nesse momento entra um personagem muito importante nessa história, João Calvino. Alguns anos depois, inspirado pelas ideias de Lutero, ele vai criar a própria Reforma Protestante em Genebra. Calvino concordou com a maior parte das ideias de Lutero, só que ele achava que a religião deveria ser mais rígida na sua moral, nos seus costumes, e ele vai discordar de um ponto muito importante, que era a ideia da salvação. Para ele, a salvação se dava pela predestinação divina. Algumas pessoas eram predestinadas ao céu, outras não. E um dos fatores mais importantes e determinantes na ideia da predestinação, segundo Calvino, era que o trabalho honesto te levava para o céu. A prosperidade era o caminho da salvação. As ideias de Calvino encaixavam-se perfeitamente com a concepção de mundo da burguesia, que vinha ganhando cada vez mais força nesse momento. No caso, esse movimento que a gente falou aqui ficou conhecido como a Reforma Protestante. Entendeu? Quero ver se você entendeu mesmo. Dá uma olhada nessa questão que caiu na PUC do Rio Grande do Sul, agora em 2018. A Reforma Protestante, iniciada em 1517 com Lutero, espalhou-se pela Europa nas décadas seguintes, alimentando revoltas sociais e conflitos políticos. Entre os reformadores, Calvino mostrou-se mais radical em sua crítica ao catolicismo, porque vamos ler junto as alternativas e descobrir qual é a correta. Item A. Negava qualquer tipo de autoridade religiosa, pois afirmava a supremacia absoluta do indivíduo e da sua capacidade de, ao ler a Bíblia, atingir a graça do conhecimento como caminho para a salvação. Item B. Criticava as igrejas nacionais e as lideranças dos reis nos cultos, entendendo que os fiéis atingiram a salvação por meio das boas obras, como a conversão dos pecadores pela pregação da palavra de Deus. Item C. Afirmava a predestinação absoluta dos eleitos de Deus, reconhecíveis por sinais tais como uma vida simples e austera, a frequência nos cultos, o trabalho árduo e honesto e o cuidado com a família. O item D indicava que a salvação pela fé poderia ser conseguida também com o uso da razão e que os fiéis que viverem uma vida santa e celibatária eram modelos a serem discutidos e ensinados nos seminários. E aí, descobriu qual é a certa? Isso mesmo, item C. Por quê? A ideia de que Calvino pregava a salvação pela predestinação divina, como diz a opção. A ideia de que o trabalho árduo, uma vida simples, uma vida austera, uma vida baseada na moral, era a salvação para o indivíduo. Bom, pessoal, acabamos por hoje. Mais uma vez, o Na Cola da Prova agradece vocês pelas visualizações. Não esquece de se inscrever aqui no canal, avisa a rapaziada que está prestando vestibular, que vai prestar Enem. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!